Estamos aqui para mais uma live, essa live extraordinária, porque é no sábado. A gente tem feito as lives às quintas-feiras. Quero te dar as boas-vindas, quero agradecer de antemão pelas pessoas que já têm acompanhado a gente aqui nas lives. Essa foi a primeira temporada de lives, tá, gente? E depois dessa primeira temporada a gente vai ter uma outra, vamos abordar assuntos aí super relevantes. Nós vamos focar bastante também nas mães, tá? E vai ser legal demais. Espero que vocês estejam aí com a gente nessa nova jornada que vai começar. Ainda não tem data, mas nós vamos ter uma segunda jornada de lives aí. Bom, hoje nós vamos estar aqui com uma convidada que eu particularmente tenho um carinho muito especial por ela, faz parte da minha vida há muitos anos. E essa live é muito pontual porque fala sobre a importância da criança no reino. Então, nós, ainda que a gente esteja falando dos nossos filhos, de pai, de paternidade, mas existe um outro tipo de paternidade, que é a paternidade espiritual, e é justamente o que essa pessoa representa para mim. É uma pessoa que tem pagado preço para ser uma mãe espiritual nessa geração, né? Então a gente vai conversar aqui hoje sobre a trajetória dela, o quanto ela tem marcado a nossa história ao longo de tantos anos. Bom, vamos chamar aqui a nossa convidada, já está online. O intuito da nossa live é estar gravando, então para você poder assistir. Eu sei que de sábado o pessoal fica mais off, né? Todo mundo passeando, viajando com a família. Já te convidei, agora é só aceitar para a gente poder entrar nós duas. Oi, Aline, seja bem-vinda. Tá, peraí. Vamos aí. Peraí. O que eu tenho que fazer aqui? Que eu não sei. Seu rostinho. Igual fosse fazer uma selfie. Então, primeiro eu preciso achar o botãozinho que eu não tô achando. Ah, pera, acho que eu achei. Pera. Acho que eu achei. Ai, Achei! caramba! Que gostoso! Tudo bem, Fausto? Tudo bem, graças a Deus. Muito bom estar aqui hoje com vocês. O coração tá batendo muito O forte. coração é amigo. Com A gente fica certeza. sempre assim, porque coloca uma câmera na frente, muda tudo, né? A gente conversa, passa uma Exatamente. beleza. Colocou uma câmera, fica ruim. Com Para mim é certeza. desafiador também. É bem desafiador. E eu tô aprendendo agora, estou ainda tentando, nas tentativas e erros. Às vezes, nosso amigo Jefferson, técnico, me dá uns toques Uhum. e vamos que vamos. O que não pode é deixar de fazer por falta de experiência. A gente vai errando e acertando e a gente chega lá, Isso é o segredo da né? vida. Esse é o segredo da vida. Nunca desistir, né? É verdade. E eu estava falando que a gente está fazendo essa live extraordinariamente porque realmente você não tem disponibilidade às quintas-feiras, né? E eu falei, eu não posso abrir mão disso, nós vamos fazer quando der, não importa se vai ter audiência, se não vai, a gente vai estar gravando e o pessoal assiste depois, não tem problema, né? Isso Mas mesmo. para mim é uma grande honra ter você aqui e essa primeira leva, né, que é a primeira jornada aí que a gente se propôs a fazer de lives, depois a gente vai ter outras, né? Eu queria muito que você estivesse presente, então eu falei, não, a gente dá um jeito, mas tem que acontecer, né? Eu que fico muito feliz de poder estar compartilhando algo que tem enchido o meu coração de muita alegria, de muito amor, de muita responsabilidade, né? E poder dividir isso é muito bom mesmo. Então, para quem não te conhece, se apresenta quem você é, de onde você vem.
E aí depois a gente vai ficar sabendo a sua história um pouquinho também, né? Tá legal. Eu sou a Gláucia, para quem não me conhece, né? Eu sou filha, eu sou mãe de duas mulheres já. As minhas duas meninas já são casadas. Eu sou vovó de uma mocinha e de dois meninos, né? Eu sou professora de música já há mais de 20 anos. Eu sou professora do Ministério Infantil, desde que a gente chamava de departamento infantil. Não vou falar quanto tempo faz isso, mas para quem conhece as nomenclaturas já vai dar uma luz aí. Desde que a gente chamava de departamento infantil, eu já estava lá ensinando, né? Eu comecei com 14 anos na escola dominical, nas Mensageiras do Rei. Eu sou bem novinha, bem novinha. Eu sei. Deus, a cara não nega. Deus tem enchido o meu coração de amor pelas crianças, né? E esse amor me fez ir atrás também de um pouco de conhecimento técnico. Então, eu fui fazer pedagogia, e aí depois eu quis entender um pouco melhor as crianças, aí eu fui fazer psicopedagogia, né? E essa sou eu, juntando o conhecimento secular com aquilo que Deus me deu, com o conhecimento espiritual e buscando servir o Senhor dessa maneira. E tem feito isso excelentemente. A Gláucia, para mim, ela é uma referência de excelência no que faz, de amor pelo que faz. Quando você olha para ela, independente do que você trabalhe, seja no ministério, seja em qualquer âmbito, você se inspira com aquilo que ela entrega, porque ela realmente é alguém que ama trabalhar, né, para o Senhor e fazer o que ela faz. E assim, para quem não conhece também, ela é pastora na nossa comunidade, Comunidade Cristã Casa, e líder do Ministério Infantil. Eu conheço a Gláucia há uns 20 anos, né? Menos, um pouquinho menos. E não era na casa, a casa é novinha, né? A casa tem 7 anos, na nossa igreja. Porém, a gente, em outra comunidade, já começamos essa jornada aí juntas. E ela foi muito pontual na minha vida. Eu tenho contado isso ultimamente bastante, né, Cláudia? Que o meu primeiro filho, que tem 22 anos hoje, né? Chegou nas mãos dela com 3 aninhos. Então, ele era um bebê. E todos os meus filhos passaram por ela. Foi, assim, uma experiência tremenda. Eu falo que eu gerei essas crianças, não gerei sozinha, porque tinha pessoas que realmente amam o que faz no ministério, e eu fazia questão de colocar meus filhos para estar ali se alimentando e aprendendo. Isso foi uma das coisas que foram decisivas para eu ficar na igreja, o Ministério Infantil ser um lugar que a gente realmente via a presença de Deus se manifestando. Eu tenho um testemunho tremendo sobre isso, porque quando meu filho chegou na igreja, ele era uma criança, ele era um bebê ainda, mas ele já tinha alguns problemas de hostilidade, estava vivendo um momento muito difícil, assim, né? Então, assim, ele chegou uma criança super arisca, ele não tinha muito, assim, muita interação comigo, ele estava numa fase assim que ele estava muito arisco comigo. E aí eu já estava desesperada, não sabia mais o que fazer, estava numa fase difícil da minha vida, estava separada, e ele estava vivendo todo aquele processo, né, aquilo estava refletindo na vida dele, e a gente fica perdida numa hora dessa, né? E ter esse acolhimento, quando eu cheguei na igreja, desesperada, sem rumo, sem nenhuma direção, ver o meu filho acolhido daquela forma, e ele se transformando domingo após domingo, semana após semana, todas as ministrações, e ele diferente, uma alegria vindo. Isso foi muito pontual, muito marcante para mim, né? Então, essa história, acho que eu nunca vou parar de contar, viu, Glaucia? Desculpa, mas... porque realmente foi... E, assim, toda essa trajetória dos meus filhos no Kids, né? Sendo ministrado por vocês, foi muito
muito assim, enriquecedora. E eu creio que marcou a vida deles também. E eles nunca vão esquecer esse período que eles passaram com a tia Glaucia, né, e com o Kids. Então, isso para mim é maravilhoso. Eu, assim, tenho um apreço muito grande, sou muito suspeita para falar, tá? Mas, então, essa é a minha versão, né? O meu testemunho a respeito da minha relação com a Glaucia. Lógico, além da relação de amizade, de amor, de carinho, de tudo, né, gente? Porque ela é uma pessoa maravilhosa mesmo, tá? No meu coração, no coração da minha família. E eu queria que você contasse para nós como que esse amor pelas crianças, esse ministério, esse chamado, essa jornada que você tem levado há tantos anos, começou, como ela se desenvolveu, o que te despertou, né, para isso, e como tem sido até hoje, né, esse processo todo que você tem vivido dentro do Ministério Infantil. Vamos lá, gente. Vamos tentar fazer um desenho, né? Pra gente reviver Uma alguma linha coisa. do tempo, né? Vamos fazer uma linha do tempo, exatamente. Tenho muita curiosidade de saber, isso eu confesso, tá? Por isso que eu tô perguntando. A gente tem um tema aqui para abordar, mas eu falei, eu preciso saber como que foi. E eu creio que, assim, talvez pessoas também que não só pais e mães, mas pessoas que têm um chamado para trabalhar com crianças, pessoas que se interessam, que tenham isso queima no coração, né? Quem sabe vai inspirar alguém. Tenho certeza que vai. Eu tinha mais ou menos 14 anos quando eu comecei a trabalhar no departamento infantil como professora, né? Como auxiliar, né? E Dona Laura, que me ajudou a desenvolver esse chamado, né? Foi lá na Igreja Batista de Vila Salete, onde eu comecei. E só que eu sempre tive muito claro em mim o que eu queria, né? Eu queria formar crianças para que quando elas chegassem a ser adultos, elas não dessem trabalho para os pastores. Nem para os pais, né? Esse era o meu desejo. Na realidade, eu pensava mais mesmo na igreja, sabe? Talvez por ver tantos adultos, né? Eu ainda adolescente, mas eu já vi alguns adultos dando trabalho, então essa era a minha ideia. Poxa, se a gente ensinar as crianças e formar as crianças na palavra, quando eles forem adultos, eles vão estar prontos para fazer um estrago lá no inferno e trazer as pessoas para Jesus, né? E foi assim que começou, tá? Foi esse amor que tem me movido até hoje, né? Só que a gente foi crescendo, né? A gente foi amadurecendo, a gente foi conhecendo também como é o desenvolvimento da criança. E aí, Deus foi trabalhando em mim e mostrando que eu não tinha que pensar na criança do futuro, mas que eu tinha que começar a pensar na criança de hoje, né? Então, Deus começou a mostrar para mim que as crianças, elas precisam de Jesus hoje, né? Elas precisam conhecer esse Jesus que morreu na cruz por elas. Elas precisam conhecer esse Deus que tem um amor enorme, que tem um plano magnífico para a vida delas. E aí, a gente começou a trabalhar com elas para fazer a diferença hoje, no meio onde elas vivem, na escola, em casa, na igreja, na rua. Então, com o passar do tempo, é lógico que a gente vai amadurecendo, já não sou mais uma adolescente, né? Mas Deus foi colocando em mim esse desejo, sabe? Você não vai pensar na criança só lá depois que ela for adulta, mas você vai começar a pensar nela aqui, neste tempo, porque aí, se você ganhar ela hoje, nossa, vai ser muito bom hoje e vai refletir lá no futuro, né? Foi assim que a gente começou a trabalhar dentro do Ministério Infantil, né? Eu faço música, né? Eu sou professora de música também, mas o meu dom nunca foi tocar, né? O meu dom sempre foi ensinar. Então, eu usei a música para fazer aquilo que eu mais amo, que é ensinar. Então, eu comecei
com as aulas de música. E depois eu tive a oportunidade de trabalhar dentro mesmo do colégio como professora. E aí eu comecei a perceber, como professora, que as crianças precisavam de muito, muito, muito de Deus, né? E aí por isso que eu fui estudar pedagogia, por isso que eu fui estudar psicopedagogia, tudo pensando em como colocar esse conhecimento secular dentro do Ministério Infantil, como ser muito efetiva, né? Dentro do Ministério Infantil, ganhando essas crianças para Jesus. Como criança, porque aí depois, realmente, quando elas forem adultas, elas não vão dar tanto trabalho para os nossos pastores. É assim que começou, né? O meu chamado foi muito específico, ministerialmente com crianças, né? E aí você foi desenvolvendo os ministérios, assim, foi trabalhando dentro do Ministério Infantil, foi desenvolvendo, e foi Isso. dentro da própria igreja. É, isso mesmo. Aí, quando eu estava na Mundição, a gente foi levantado como pastor, né, exclusivo do Ministério Infantil. E aí a gente foi também buscar, lógico, cursos específicos para o Ministério Infantil. Mas a minha vida toda foi Ministério Infantil, né? Não Foi dá esse chamado, pra... foi um chamado muito específico. Se eu precisar fazer outra coisa, eu faço. Mas o amor mesmo de verdade é relacionado às crianças, né? Então, o meu chamado mesmo é para eles, né? não consigo desconectar a sua imagem desse propósito, né? Então, realmente é essa paixão que é nítida, né, na sua vida e por isso que nos inspira mesmo, né? Eu até comentei que eu nunca tinha, eu sempre falei, não, gente, para trabalhar com criança eu jamais. E Deus me colocou para trabalhar com criança, né, durante um ano no projeto de uma ONG e foi desafiador para mim, nunca tinha me imaginado ali naquele lugar, mas foi ali que o Senhor plantou também um despertar em mim, assim, um amor muito grande e óbvio que ele já vinha trabalhando em mim com relação a despertar para a importância dessa geração e para o olhar para a criança, né, para o adolescente. E aí, ali só foi um start, né, que o Senhor queria trazer para mim. Não que eu vá trabalhar com criança especificamente, mas em defesa dela e também com esse outro olhar, né? Então, isso realmente tem me despertado muito, né? E, Glaucia, eu gostaria que a gente entrasse propriamente no assunto dessa live, né? Da importância da criança no reino de Deus. E assim, no meu coração, quando eu falo disso, eu lembro o quanto Jesus pegou a criança como exemplo para mostrar para os marmanjos, né? Como que a gente deveria ser. E colocou a criança como referência, né? E isso para mim faz tanto sentido e eu realmente vejo que o Senhor, ele é um reino de cabeça para baixo, né? A cultura do reino de Deus é uma cultura totalmente contrária daquilo que a gente acredita, né? Daquilo que a gente tem no mundo. Então, aí você pensa assim, nossa, Deus vai usar pessoas muito sábias, muito entendidas, Deus vai levantar pessoas que têm muito estudo, pessoas que têm maturidade, e muitas coisas a gente imagina que Deus vai fazer, né? E Deus pega e fala, aqueles que vão ser os protagonistas dos últimos dias vão ser as crianças e vão ser os adolescentes. Vão ser aqueles que vocês não dão valor e nem voz, que vocês não escutam e nem dão crédito. E aí isso tem me quebrado, porque eu tenho olhado para essa geração com esse olhar, sabe? E eu creio que foi uma reforma mesmo que o Senhor trouxe para mim, para que eu pudesse enxergar que as coisas não são do jeito que eu imaginava, né? Que Deus não vai levantar profetas com uma carteirinha, né? Que já tem aí uma jornada na estrada do Evangelho, que vai sair fazendo coisas maravilhosas. Não, Deus vai usar a simplicidade das crianças para trazer
sinais e maravilhas, né? Isso está muito forte no meu coração. O grande avivamento, o grande despertamento da igreja, Deus vai usar as crianças. Então, assim, na minha concepção, é o que Deus tem colocado no meu coração, não só a importância de nós protegermos e de nós fazermos realmente as crianças serem guardadas e ensinadas e valorizadas, mas também serem protagonistas, serem colocadas em lugares de destaque, né? Como a gente fala. O Senhor tem até se movido dessa forma no nosso meio e colocado isso no nosso coração. Então, na nossa igreja isso já começa a acontecer, as crianças têm voz, as crianças profetizam, as crianças têm oportunidade de desenvolver seus dons, estão sendo colocadas para trabalhar nos ministérios, para atuar, né, em todas as frentes da igreja, no louvor, ministério profético, ministério infantil mesmo, né, Cláudia? Você tem lá voluntários que são crianças, são pré-adolescentes, adolescentes, né? Então, isso é muito pontual, né? Então, assim, eu estou colocando um pouco daquilo que eu tenho enxergado, mas eu sei que você tem algo e que Deus tem te dado uma visão, que Deus tem te dado essa perspectiva, né, do coração dele a respeito das crianças. Então, eu queria que você, à vontade, falasse o que está no seu coração, tá bom? Tá, legal. Eu queria falar um pouquinho sobre investir na criança, né? Por que a gente precisa investir neles? E como você falou, eu separei aqui 3 versículos, e um deles você até já falou, né? Está escrito lá em Mateus 19, que diz assim que o reino de Deus é das crianças. Então, nós precisamos investir neles, porque o reino é deles. E em Mateus também diz que da boca dos pequeninos sai o perfeito louvor. Então, nós também precisamos ensinar as crianças a respeito de louvor e adoração. Porque o Senhor recebe o louvor deles. Se a gente não ensinar, se a gente não estimular, se a gente não fizer junto com eles, eles não vão fazer. Sozinhos eles não vão fazer, né? Por isso que a gente precisa investir neles. E ainda em Mateus diz assim que se eu não for como uma criança, eu não vou herdar o reino de Deus. Então, às vezes a gente pensa que a gente ensina a criança, né? Na realidade, a gente aprende com eles. Porque eles são sinceros. Se eles gostam, eles falam que eles gostam de verdade. Se eles não estão entendendo, eles falam, tia, eu não entendi, você pode explicar de novo? Se eles precisam confessar o pecado, eles não são igual a gente, sabe? Que fica com vergonha, ou então que fica... Não! Eles abrem o coração de verdade, né? Por isso que a gente precisa investir neles. Que tipo de investimento? Investimento de tempo. E eu acho que nessa época que nós estamos vivendo, esse é o investimento mais difícil. Quando a gente fala de investimento, logo a gente pensa em financeiro, né? Não é o financeiro mais difícil da nossa época. É o investimento de tempo. Tanto aqueles de dentro de casa, como na igreja. Né? Então, mãe e pai, eu não tenho tempo, então vamos terceirizar a educação. De modo geral. Na igreja, eu também não tenho muito tempo, vou ver o tempo que sobra para mim investir. Então, a gente precisa aprender a investir o nosso tempo naquilo que é eterno. Porque a gente sabe muito bem investir o nosso tempo naquilo que é passageiro. Mas o que é eterno, nós ainda precisamos aprender muito. A gente precisa investir o tempo de lugar também, né? Graças a Deus, desde que eu era adolescente, em todas as igrejas que eu passei, a gente nunca ficou no fundinho da igreja, sabe? Como a gente ouve por aí. Ah, o Ministério Infantil tá no fundinho da igreja, ou tá lá naquela salinha pior que tem. Não, graças a Deus não, né? Em todos eles que eu passei, é o melhor. Hoje nós estamos na casa, comunidade cristã, e o nosso espaço é excelente. Precisa melhorar? É lógico. Todo mundo precisa melhorar. Mas a gente sempre tem dado o melhor lugar
para o Ministério Infantil. A gente precisa investir no ensino também, né? A gente precisa conhecer a Bíblia para poder ensinar. A gente precisa conhecer como que a criança se desenvolve, como que aquele bebê de 2 anos vai entender sobre Deus. Como que aquele lá de 11 vai entender sobre Deus? Eu também preciso investir no ensino, tanto da criança como no meu, para me poder passar corretamente o que Deus quer que a gente passe. E o investimento financeiro, né? Como eu disse, eu acredito que no tempo que nós estamos vivendo não é o mais difícil. E por que a gente precisa investir? Porque a gente quer colher, né? E a gente só vai colher se a gente investir. Então, eu acho que é urgente essa parte da gente estar investindo dentro do Ministério Infantil, dentro da vida das crianças, né? A gente precisa acreditar que a criança precisa de Jesus igual eu preciso. Mas também a gente precisa acreditar que a criança ouve a voz de Deus igual eu ouço. Porque às vezes a gente pensa que é só o adulto, né? Como você falou aí do profeta, é só o adulto que pode, é só o adulto que ouve a voz de Deus, é só o adulto que tem autoridade para falar, é só o adulto que vai lá e coloca as mãos e ora e abençoa e gera a cura. Não. As nossas crianças, elas também passam por este processo. Do mesmo jeitinho que o adulto passa, se ele quer ir buscar, a criança também, quando quer isso, ela também passa. E ela também ouve a voz de Deus. Ela também é constrangida pelo amor de Deus. Ela também confessa os seus pecados. Mas ela também tem uma visão. É fantástico, né? Quando a gente teve as 12 horas de louvor e adoração na igreja, teve um momento deles em que eles tinham que fazer um desenho relacionado àquilo que eles estavam percebendo que estava acontecendo. É o jeito deles, eles não vão falar igual adulto. E a gente também do Ministério Infantil, a gente não quer que eles falem e nem se comportem como adulto. Mas pegar aqueles desenhos e começar a entender o que eles estavam falando. Foi fantástico, porque Deus estava se conectando com eles e através deles as nossas vidas foram abençoadas. Então é possível sim, né? E a gente precisa investir, a gente precisa estar lá, como diz a Bíblia, fala andando, fala deitada, fala comendo, fala ensinando, fala brincando, mas fala, né? Às vezes eu brinco aqui com o meu neto e ele fala assim: vovó, de novo você vai falar de Deus? Sim, de novo a vovó vai falar de Deus. Porque é aquilo que vai te levar para a eternidade. Eu estou investindo não apenas para um futuro que logo vai acabar, mas eu estou investindo para a eternidade. E é assim que a gente deve fazer no Ministério Infantil. Eu vejo que algumas igrejas realmente, infelizmente, não têm essa visão, né? Eu passei por algumas que não tinham essa visão. E a criança, ela só era colocada numa salinha no fundo, como você falou, para não atrapalhar o culto. E aí, tem lá alguém que fala qualquer coisa, lê a Bíblia, canta uns cânticos, mas não é esse comprometimento com a salvação da criança, com a edificação, com o discipulado da criança, né? E isso é preocupante, né? Porque a gente sabe que na escola eles estão sendo bombardeados por uma cultura anticristã. E aí, muitas vezes em casa, os pais não têm aquela assertividade de estar discipulando seus filhos, ensinando seus filhos. E talvez é a única oportunidade que essa criança vai ter de escutar sobre Jesus de uma forma mais profunda, mais ampla. E aí, as pessoas que estão ali na frente não entenderam isso, né? Então, essa é uma preocupação. Eu creio que a nossa visão é um pouco diferente. Eu sei que tem muitas igrejas que também têm essa visão, e eu creio que o Senhor tem feito isso, né? Tem despertado para isso realmente nesse tempo.
Mas realmente ainda há uma jornada, esse caminhar para chegar nesse nível, né, de importância, de ver que realmente o Ministério Infantil não é uma forma de distrair crianças enquanto os pais estão no culto, né, enquanto os pais estão sendo ministrados. Não, eles estão sendo ministrados e eles também estão ministrando, né. Então, essa visão, ela tem sido reformada, né? E eu oro para que isso aconteça mesmo em todos os lugares, porque a gente vai ter que começar a colocar isso como prioridade máxima nas nossas igrejas, né? Existe uma pesquisa que diz assim, ó, 1% das crianças, elas aceitam Jesus antes dos 4 anos. 85% de 4 a 14. 10% de 15 a 30 e 4% após 30 anos. Então, a igreja precisa acordar. Porque 85% de 4 a 14, que é o nosso ministério trabalha de 0 a 12, né? Mas é o foco de 4 a 14, 85%. Então, se a gente não ganhar a criança, quando ela se tornar adolescente, jovenzinho ou de idade, é muito pouco, é muito pouco. Mas a gente precisa acreditar que a criança precisa de Jesus. Quando a gente acredita de verdade que a criança precisa de Jesus e ela precisa ser salva, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas é criança, né? Criança não tem pecado, vai. Criança nem sabe o que é certo, o que é errado. Talvez lá com 7, 8 anos ela comece a entender o que é certo, o que é errado. Mentira de Satanás. Isso é uma mentira de Satanás. A Bíblia diz que eu e você e que todas as crianças elas foram geradas já com pecado. Quando a gente estava lá na barriga da mamãe, a gente já tinha pecado. Então eles também precisam de salvação. É lógico que cada um dentro da sua do seu entendimento, mas eles precisam de salvação. E eles, gente, têm consciência completa de quando eles fazem a coisa errada. Se for uma coisinha simples, ou se for, né, para nós tem tamanho, né? Um erro pequenininho, um erro grandão. Para Deus não tem, mas para nós tem. E as crianças também sabem quando elas fazem uma coisa errada. Simples, e quando elas fazem uma coisa bem cabeluda. Sexta-feira foi fantástico, porque nós ministramos a respeito de novo do pecado, porque eu falo para as meninas, gente, todo dia nós temos que falar de pecado e de salvação, porque a gente não sabe quem está lá e nem sabe se vai ser a última vez que alguma criança nossa vai estar lá. Então, é nossa responsabilidade de falar de Jesus. E quando nós ministramos, alguém disse assim, sabe que eu acho que eu fiz uma coisa essa semana, eu nem sei o porquê, mas eu fiz, e eu já estou descobrindo que é errado. Como que eu consegui fazer isso? Então, tem consciência, sim, de que é certo e de que é errado. Agora, cabe a nós, adultos, maduros, deveríamos de ser, pelo menos, né? Ensinar constantemente isso. Todos os dias, todos os dias. A igreja precisa estar alerta, porque ela está preparando uma geração nova. Se lá na frente não der certo, não é eles que vão estar errados, gente. Somos nós. Porque a responsabilidade de preparar é nossa. Então, eu quero chegar diante do Senhor. Não quero chegar diante do Senhor com medo, mas eu quero chegar diante do Senhor muito alegre, muito satisfeita de falar, Deus, está aqui, ó. Aqueles que você me deu estão aqui. Assim que eu quero chegar diante do Senhor. A gente... eu creio que o Senhor vai vir como aquele Senhor que saiu e deixou seus talentos, né? Nas nossas mãos. Eu creio que assim os nossos filhos, assim são essas crianças que estão na igreja, né? O Senhor vai pedir contas, né? E a gente não vai poder apresentar o que Ele nos deu. Vai ter que apresentar eles aperfeiçoados através daquilo que nós ministramos, daquilo que nós ensinamos, né? Pessoas que realmente são comprometidas com o Senhor.
E óbvio que eles têm a própria decisão a tomar. A gente não vai tomar essa decisão, um pai e uma mãe não vai tomar uma decisão pelo filho de aceitar Jesus, mas tudo que a gente puder fazer, a gente vai ter que fazer. E aí, óbvio que a decisão vai ser deles, né? Eu lembro muito, assim, nitidamente que a minha avó me levava na igreja. A minha avó era a única cristã da família. E eu era criança, quando eu ficava nas férias na casa dela, ela me levava lá na igreja presbiteriana. E eu ia para o departamento infantil, né? Eu era do departamento infantil. E aí eu ficava ouvindo encantada com tudo aquilo que eu ouvia, e as histórias, e os cânticos, e isso marcou a minha vida. No entanto, a minha família não era cristã, então, quando eu voltava para casa, a minha família era budista. E quando eu fiquei adolescente, com 14 anos, eu falei, eu quero ir para a igreja da minha avó. A igreja que eu ia lá e escutava aquelas histórias, aqueles flanelógrafos, né? Eu achava aquilo maravilhoso. E aí o Senhor, com certeza, estava me chamando, né? E eu fui para minha avó e ela me levava na igreja. Então, todo final de semana eu ia para lá e lá me converti. E foi muito marcante, porque o dia que eu aceitei Jesus foi por causa das crianças. Nossa. Pouca gente sabe disso. Eu quase não conto essa história, né? Mas eu nunca vou me esquecer, porque eu entrei na igreja já adolescente, com 14 anos. E aí tinha aquela tradição, né? De receber os visitantes com cântico, né? Cantar para os visitantes. E aí, na hora que foi apresentar, eu me levantei, né? Quem é a primeira vez que está aqui? Eu levantei. Porque assim, eu ia na igreja quando eu era pequena, mas dessa vez era diferente. Então, era como se eu fosse uma visitante pela primeira vez, né? Então, eu levantei. E aí, quando eu levantei, que eles começaram a cantar, tinha um coral de crianças que estava na frente para se apresentar. Todas aquelas crianças, sem exceção, vieram e me cercaram e começaram a me abraçar. Eles não fizeram isso com mais ninguém, só comigo. E eu fiquei assim, eu fiquei em choque, eu fiquei paralisada e todas aquelas crianças ao meu redor me abraçando e eu sem saber muito o que fazer. Mas naquela hora foi o Senhor falando comigo, você é minha e eu tô te abraçando aqui. Através daquelas crianças, sabe? Então, nossa, até me emociona lembrar disso. É algo que eu não lembro muito, né? Mas esse dia eu entreguei minha vida para Jesus porque aquelas crianças, elas me abraçaram e aquele foi o abraço de Deus, sabe? Para mim, falando, você é minha, né? E isso nunca saiu assim, da minha memória. Então, assim, eles têm a forma deles de ser usados, né? De ser um instrumento nas mãos de Deus. E como a Glaucia falou, eles ensinam mais a gente do que a gente, né? Muitas vezes a gente acha que está ensinando que está ensinando a eles, né? É lógico que nosso papel é falar da palavra, é colocar diante deles aquilo que é a verdade, né? Mas como eles nos ensinam, né? Com toda essa humildade, com toda essa simplicidade, né? Essa verdade, sinceridade, isso é algo que a gente precisa aprender muito, né? E eles precisam também se sentir parte da igreja, né? Porque às vezes fica muito de ladinho, né? Ah, não pode, já não faz, não. Mas eles também precisam se sentir parte, né? Veja, um gesto que marcou a sua vida para sempre, né? E eles podem fazer isso, né? E eles devem fazer isso. E a gente tem visto algumas crianças lá que faz isso, né? Que vence as barreiras, e vou te falar de novo, nos ensina. Teve uma vez que a gente estava na igreja e foi feito lá um apelo, e quem está por esse problema, levanta a mão. Eu estava perto de uma criança que levantou a mão. E eu falei, não, mas né, criança, né? Criança, eu acho que ele não entendeu muito bem, porque era algo, aos meus olhos, era algo muito forte que ele ia viver, então. E aí, de repente, eu sinto assim, ó, uma outra criança. Tia Glaucia, você não tá vendo? Tipo, e aí a gente foi orar. Então, a gente precisa entender que eles também precisam estar inseridos, né? No dia a dia da igreja. Então,
Eu sei que é difícil, gente, é muito difícil, porque assim, a atenção deles é pequena, né? Eles não vão ficar o tempo todo, né? A gente precisa estar lá, ó, olha o celular, ó, vem sentar aqui perto de mim. A gente precisa cercar, mas a gente precisa também colocar eles dentro da igreja, né? Que eles se sintam parte efetiva da igreja. E porque eles são sensíveis, né? Eles são muito sensíveis à voz de Deus. Muito, muito mais do que nós adultos, né? E a gente aprende muito com eles. Muito, muito. A igreja precisa fazer um link com a família, sabe? Todo mundo fala assim, né? A escola tem que fazer um link com a família para poder andar, para poder caminhar, né? Você já teve filhos, sabe muito bem que é preciso. Eu também já tive as minhas, sei também muito bem. E agora, como professora, acho que sei mais ainda, que a escola precisa andar com a família, né? Porque se isso acontecer, a gente, com essa parceria, a gente vai conseguir um resultado presente muito, muito forte quando escola e família andam junto. Agora, quando igreja e família andam junto, a parceria não vai ser apenas um resultado presente, vai ser um resultado para o futuro, mas vai ser também um resultado eterno, que a escola não consegue, que qualquer outro tipo de instituição não consegue. É só a igreja, né? Quando a gente anda junto, igreja e família, a gente consegue um resultado bom, porque aí a criança vai ter um bom desenvolvimento. A criança vai prestar atenção no que ela pode, no que ela não pode fazer. Então, com o passar do tempo, ela não vai viver tantas coisas ruins que quem não tem esse conhecimento quando era criança está sujeito a viver, né? Ela vai aprender a cuidar do corpo, porque ela sabe que o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, ela vai pensar 2, 3 vezes a mais se ela vai usar uma droga ou não, se ela vai ingerir uma bebida alcoólica ou não, se ela, o tipo de roupa que ela vai usar, com quem ela vai sair. Então, igreja e família traz um resultado positivo presente, futuro, mas o melhor de todos é o eterno, porque a gente está lidando com salvação, né? Então, olha que importante que é igreja e família andando junto. Na igreja, a gente tem 2 horas, no máximo 4 horas por semana. 2 na sexta, 2h30 no domingo. 4h30, vai? Estourando por semana. E as outras horas, gente, é a família. Então, eu vou ensinar que... Vamos ser assim, bem simples, tá? Eu vou ensinar que brigar é feio, que quem briga não agrada a Deus, e eu vou basear isso na palavra, e quando ele chega em casa, ele vai pro videogame. Tudo que ele aprendeu lá foi desconstruído na família. Eu vou ensinar que mentir é pecado, que Deus não se agrada da mentira. E aí ele ouve o pai e a mãe no telefone, fala que eu não tô, fala que eu não tô. Então percebe que são essas coisas pequenas, mas vai minando e vai fazendo um estrago na vida deles. Por isso que a igreja precisa andar junto com a família. A gente precisa ter a mesma linguagem. Eu sei que é difícil, tá bom? Eu sei. Eu sou velhinha, mas eu sei que é difícil, né? Criar filhos na minha época não foi tão difícil como é criar hoje. Mas eu também sei que é possível. Então, se a família estiver junto com a igreja, a família consegue sim, né? E lembra que o resultado não vai ser só o presente nem o futuro, mas vai ser o eterno. É verdade. Isso é muito pontual, né, Glaucia? Porque realmente a gente acha que a igreja vai fazer todo o trabalho que os pais não fazem, né? E a gente acaba delegando mesmo, né? Terceirizando, como você falou. Essa é uma responsabilidade da igreja? Sim. Enquanto igreja, sim. Mas
mas a gente não pode estragar aquilo que está sendo construído ali, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba estragando mesmo, né? Porque se a gente não tem um posicionamento em Deus, a gente não tem, né, realmente essa seriedade em discipular nossos filhos, em fazer eles entenderem o que é realmente a vontade do Senhor, né? Aí você não adianta nada você levar seu filho na igreja, né? Porque é como você tá jogando fora, jogando tempo fora, né? Porque realmente esse trabalho é um trabalho tão minucioso, de formiguinha, né? Vocês têm se dedicado tanto, e eu sei que muitas igrejas também têm esse projeto, né? E aí chega em casa, a criança não tem o respaldo da família, né? Isso é muito sério mesmo. A gente precisa andar junto, né? Como é andar junto? Quando seu filho chegar, pergunta para ele o que ele fez na igreja. O que você aprendeu hoje? Como foi o seu culto hoje? O que a sua professora te ensinou? Aí, durante a semana, fala a mesma linguagem que a gente está falando, né? Busca isso. Porque aí, pensa, ele vai ouvir no domingo, ele vai ouvir na segunda, ele vai ouvir na terça, ele vai ouvir na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Aí, a margem para ele errar vai diminuindo, né? Por isso que a gente precisa falar, gente. A gente precisa ser Bíblia de verdade, né? A gente precisa falar andando, a gente precisa falar na hora de deitar, a gente precisa falar na hora de estar comendo. Tudo que você fizer, tudo que você fizer, tem como você ter um ensinamento espiritual. Tudo, tudo. Na hora de fazer a lição, né? Vamos fazer conta de matemática. Ó, viu? Deus mandou lá colocar um homem, um macho e uma fêmea. Vamos contar quanto dá, né? Em quantos dias Deus criou o mundo? Enfim, gente, tudo que a gente faz no secular tem como a gente relacionar com a vida espiritual. E a gente precisa fazer isso com urgência. Se realmente a gente quer uma geração que vai preparar o caminho para o Senhor, então nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar com essa geração, porque hoje eles estão meio que perdidos, sem saber realmente o que fazer. E não é culpa deles. Vou falar de novo, não é culpa deles, é culpa nossa. A gente, adulto, nós estamos relativizando muito. A gente tem medo de falar do pecado, né? A gente tem medo de falar do pecado. Engraçado que eles não têm medo de ouvir essa palavra. E eles também não têm medo de dar nome para o pecado deles. Nós temos. Eu tenho. Eu, Gláucia, tenho. Preciso pensar. Ai, será que dou nome? Será que não dou nome? Eles não. E quando eles tomam a decisão de verdade. Por isso que eles estão prontos. Quem não está pronto são os adultos. Por isso que a gente precisa correr contra o tempo. Já perdemos tempo demais. A gente precisa correr contra o tempo e realmente ensinar e preparar essa nova geração para a volta de Jesus. Eu sei que você já está exortando nós pais, né? Mas eu queria que você, para a gente finalizar, é rápido, né? Uma hora passa bem rápido. Parece que a gente está aqui há alguns minutos, né? Mas já passou uma hora, quase, né? E eu queria que você trouxesse uma exortação mesmo para os pais, né? O que pontualmente nós precisamos fazer para que a gente assuma essa parceria mesmo com o Ministério Infantil, mas principalmente assuma esse compromisso com o Senhor de discipular nossos filhos, de levar eles para Jesus, de caminhar com eles diante de Jesus. Pois é, gente. Eu queria falar diretamente do meu coração para o seu coração, tá bom? A gente fica muito feliz quando os nossos filhos crescem e se tornam médicos, advogados, dentistas, professores. Muito
feliz, né? Quando eles chegam com o diploma da faculdade, yes! Tipo assim, consegui, venci. E realmente é uma vitória mesmo, né? Mas quando você vê o seu filho se gastando na obra do Senhor, não tem, desculpa, mas não tem alegria melhor. Então, se ele for um médico, que ele use a medicina para o Senhor. Se ele for um advogado, que ele use a advocacia para o Senhor. Se ele for um professor, que ele use o ensino para o Senhor. Se ela for uma dona de casa, que ela use essa arte de cuidar da casa, do marido, dos filhos para o Senhor. Porque não tem alegria maior do que você ver um filho nas mãos do Senhor. Porque quando a coisa está difícil, bem difícil, porque todo mundo passa, né, por esse tempo difícil. Ou sou só eu ou você? Não, todo mundo passa. Então, quando a gente está no tempo difícil, quando a gente tem o Senhor, as coisas ficam mais tranquilas, né? Às vezes os problemas nem são resolvidos, mas quando a gente tem o Senhor, a gente consegue ultrapassar esses problemas. Mas quando a gente não tem o Senhor, fica impossível. Impossível de verdade. Então, se você tem um filho pequeno, invista na vida espiritual dele. Vai para a igreja, gente. Vai para a igreja. Priorize estar na casa do Senhor. Porque depois que ele se tornar adulto, aí você vai chorar. E não é palavra contrária não, tá bom? É realidade, tá? Então, se o seu filho é pequeno, você que manda, não é ele. Se ele é pequeno, é você que manda. Priorize estar na casa de Deus. Se ele é adolescente, jovenzinho, talvez você não tenha tanto poder de mandar, né? Hoje em dia tá mais complicadinho. Mas faz um trato, tá bom? Faz um trato. Vou te falar. Na minha casa, da minha mãe, esse trato funcionou. E o meu irmão mais velho, hoje ele é de Jesus, porque a minha mãe fez um trato com ele. Então, se ele já tá lá na adolescência, jovenzinho, faz um trato, tá bom? Se ele já é adulto, aí, amiga, joelho no chão. Porque já é adulto, tem que ser joelho no chão mesmo de verdade. Invista na vida do seu filho. Seja ele pequeno, seja ele jovenzinho, seja ele adulto. Porque ele continua sendo seu filho. E quando você for dar conta para Deus, você vai dar pela vida dele, independente da idade que ele tiver. Você vai dar. Porque você é a autoridade sobre a vida dele. Então, a minha palavra e a minha oração é que Deus converta o seu coração e que você tenha a alegria de ver seu filho sendo tomado pelas mãos de Deus e sendo usado por Deus na área que Deus mesmo estiver estipulado por ele, né? Quando eu era menina, a gente não falava muito de missionária ser médica, advogada. Missionária era missionária, né? Saía lá, falava de Jesus, era missionária. Hoje não. Hoje é fantástico, porque um médico pode ser missionário. Um advogado pode ser missionário. Um professor pode ser missionário, né? Então, vamos aproveitar essa novidade desse tempo que nós estamos vivendo e invista na vida espiritual do seu filho. De novo. Porque vai ser um investimento não apenas para o tempo presente ou para o futuro, mas vai ser um investimento eterno. Eterno. E é fantástico saber assim, ó, meu filho aceitou Jesus porque eu falei de Jesus para ele. É fantástico. É uma alegria, assim,
Bárbara, você saber que foi você que levou ele para Jesus, né? E nós, do Ministério Infantil, temos muitos filhos, ó. Eles não saíram daqui, da barriguinha, mas eles saíram daqui, ó, do coração. E quando um vem e fala, tia Glaucia, eu aceitei Jesus, eu quero Jesus. Ah, gente, não tem coisa melhor, né? A gente não chora perto deles, né, para não passar vergonha, mas a gente ora com eles, tudo, e depois chora sozinha com Deus, agradecendo a Deus pela oportunidade de nosso filho aqui do coração conhecer Jesus através da nossa vida. Essa é a maior alegria que eu tenho hoje e quando eu comecei lá, os meus 14 anos. Que lindo. O trabalho de vocês é magnífico, sem palavras, é algo muito enriquecedor, que é imprescindível, né? Na vida da gente, na vida dos nossos filhos. Hoje não tenho mais filhos no Kids, mas tenho agora meus netos. Graças a Deus já tenho primeira, aí mais pra frente agora o Nicolas vai casar. De repente, não sei quando vem o segundo e por aí vai. Então, nunca vocês vão ficar livres das minhas gerações aí. Quando tiver Kids, vai ter meu povo lá. E eu sou muito grata, muito feliz, eu valorizo muito, sabe? Esse ministério, esse propósito, esse amor, esse carinho que vocês trabalham para o Senhor, né? E trabalham com essa disposição do coração. Como eu falei no começo, para mim é inspirador. Então, todas as vezes que eu olho para vocês, eu me inspiro em fazer as coisas que eu preciso fazer com excelência, porque quando a gente tem paixão, excelência e propósito, realmente as coisas funcionam dessa forma como a gente vê acontecendo aí, né? Esse ministério tão lindo. E, Glaucia, de verdade, quero te agradecer muito do meu coração por você ter disponibilizado essa horinha aí com a gente. Foi uma honra para mim ter você aqui nessa primeira temporada, fechando essa temporada de lives aí, para falar das crianças, porque é o assunto que a gente mais fala, mais vai falar daqui para frente. Na verdade, é o nosso renovo, né? Então, a gente tem gerado esses renovos e, de verdade, eu quero que o Senhor multiplique na sua vida esse amor, essa paixão, essa alegria no servir as crianças, no servir ao Senhor através das crianças e cada vez mais unção e poder, autoridade para que essas crianças venham ser impactadas mesmo por aquilo que você ministra, as meninas também, os meninos, aqueles que estão do seu lado nesse ministério, e que o Senhor levante um exército aí pela Amém. terra de voluntários com o coração da mesma forma, sabe? Que o Senhor desperte aqueles que são chamados para isso. Quando eu estava pensando nessa live, eu pensei em muitas pessoas que têm esse chamado, que têm essa chama no coração, mas que se apagaram, sabe? Eu sei, conheço algumas pessoas, e eu oro para que o Senhor venha reacender, reavivar dentro delas esse amor, esse chamado, que nada possa impedir, né? Que realmente o Senhor venha levantar essas pessoas para que as crianças sejam ministradas, para que as crianças sejam realmente cobertas, tá? Então, obrigada de verdade, de coração, foi muito bom, uma delícia estar aqui com você, ouvindo essa história gostosa, e tudo que você sempre tem a ensinar, que para nós é muito enriquecedor. Eu que agradeço, viu, Cátia, de poder estar batendo esse papo aqui. Agora já está mais delícia, né? Mais tranquilo, mais gostoso. Mas já podemos fazer outra, logo mais. E realmente eu espero que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê estratégias mesmo, para que você seja usada e ousada nesse novo projeto, né? Não foi à toa que você aceitou Jesus numa roda de crianças, tá bom? Não foi à toa. Lá, ele já colocou um amor especial na sua vida, como levantado mesmo para proteger essa nova geração e para preparar também essa nova geração. Eu creio assim, Amém. Eu vejo assim, né? E foi muito gostoso mesmo, muito delícia esse